Galera, quando se fala de pós-crédito, todo mundo já pensa logo na Marvel, né? E hoje nós vamos analisar os pós-créditos dos X-Men da Fox. Lembra dos pós-créditos dos X-Men? Qual foi o primeiro e o último? Quais deles não tiveram resolução? Que pontas foram deixadas? E acredite, tem dois pós-créditos secretos que quase ninguém viu e tem um motivo bem específico pra isso. Bora desvendar tudo agora. Os pós-créditos se tornaram uma marca dos filmes da Marvel. Nessa playlist do Card, temos uma seleção comentando outros pós-créditos do próprio UCM que você pode ver depois. Mas falando em X-Men, vamos começar com um dos mais intrigantes e que deu um nó na cabeça de muita gente, o pós-créditos de O Confronto Final, o primeiro dos filmes dos X-Men a ter uma cena dessas. Durante o filme, a gente vê o professor Xavier explicando para seus alunos sobre a ética num suposto caso de transferência de consciência. Esse estudo foi enviado por uma colega minha, doutora Moira McTaggart. O homem que você vê aqui nasceu com hiperatividade cerebral. Órgãos e sistema nervoso funcionam, mas ele não tem consciência alguma. E se nós transferíssemos a consciência de uma pessoa, digamos, de um pai com câncer em fase terminal para o corpo deste homem? Como decidimos o que está dentro do comportamento ético? E, como a gente sabe, o Professor X morre de uma forma bem trágica nas mãos da Fênix, mas pra Cara, se eu não me engano, esse foi um dos primeiros, se não o primeiro filme de herói que eu assisti no cinema. E ver a morte do professor Xavier dessa forma foi impactante. E pra mim foi uma das reviravoltas muito boas, né, do cinema. surpresa de todos, na cena pós-créditos, a gente vê a Moira McTaggart em uma clínica e um paciente em coma, que de repente chama o nome dela. A voz? Inconfundível, Charles Xavier. A ideia era clara, ele havia transferido sua consciência para aquele corpo antes de morrer, e ele realmente voltou, mas a forma como isso foi abordado nos filmes seguintes deixou a gente com a sensação de que a explicação original foi meio que deixada de lado sem o aprofundamento que merecia. Inclusive eu me pergunto, como ele voltou com a mesma aparência? Bom dia. Olá, Moira. Esse pós-crédito eu só consegui ver quando esse filme passou na Globo, né? Porque eles não ficam com crédito por muito tempo, eles já avançam logo pra cena pós-crédito. Então foi quando eu consegui ver e eu achei incrível. Charles. Em seguida temos Wolverine Origins, um filme que digamos é ambíguo, mas ele nos deu duas cenas pós-créditos. A primeira mostra o Coronel William Stryker, aquele vilão obcecado por mutantes andando Muita gente fala muito mal desse filme, tá? Mas é um dos meus filmes favoritos do Wolverine. sem parar, como se estivesse em transe. Isso acontece depois que a mutante Kyla o influencia a andar até seus pés sangrarem. Ele é retirado desse transe por soldados que o levam para ser julgado por alguns crimes. Essa cena era um claro indicativo de que Stryker ainda teria um papel importante no futuro dos mutantes, talvez enfrentando as consequências de suas ações ou sendo a peça-chave para novos experimentos. E ele realmente reaparece em dias de um futuro esquecido, mas essa cena específica de sua prisão e julgamento nunca foi totalmente desenvolvida, ficando como um prelúdio para sua próxima aparição, mas sem uma resolução própria. Coronel William Stryker? Sim. Terá de ser interrogado sobre a morte do General Manson, senhor. Já a segunda cena pós-créditos de Wolverine Origins é um clássico da bizarrice. A gente vê aquela versão desfigurada e com a boca Esse Deadpool, eu acho que na época, foi o primeiro Deadpool que eu havia visto, né? E eu tinha achado ridículo porque é um personagem que tem quase todos os poderes. Então seria um personagem meio que invencível. costurada do Deadpool, o Arma 11, tentando encontrar sua cabeça decepada em meio aos destroços. Essa versão do personagem foi ignorada e Ryan Reynolds conseguiu trazer o verdadeiro Deadpool à vida em um filme solo anos depois. Pulando para Wolverine Imortal, a cena pós-créditos é um prenúncio do futuro. Nela vemos o retorno do Professor Xavier e do Magneto, convocando Logan para ajudar no que estaria por vir. Essa cena foi um momento de empolgação para os fãs, pois confirmava que os dois líderes mutantes estavam vivos e que uma grande ameaça se aproximava. E essa ameaça se concretizaria em Dias de um Futuro Esquecido, um filme que redefiniu a franquia e proporcionou o reboot daquele universo. Essa cena de Wolverine
Wolverine Imortal é um exemplo perfeito de um pós-créditos que cumpriu sua promessa e levou diretamente ao próximo grande evento. Eu espero. Eu nunca entendi essa cena, porque se eu não me engano, em Wolverine Imortal, ele perde o seu adamantio. Então como é que o Magneto tá conseguindo parar ele ali? Eu não entendi e nunca foi explicado também depois como ele recebe de volta o adamantio, né? Houve agora, acho que foi quinto episódio ou quarto episódio de X-Men 97, onde mostra o Wolverine da série animada recuperando seu adamantio, mas nos filmes não foi falado nada sobre. Existem forças dos homens construindo uma arma que pode pôr fim à nossa raça. O que eu quero, sua ajuda. Porque eu confiaria em você. Não precisa. Olá, Logan. Como isso é possível? Como eu lhe disse há muito tempo, você não é o único com dons. Falando em Dias de um Futuro Esquecido, esse filme também tem suas peculiaridades em relação aos pós-créditos. A cena mais conhecida e que conecta diretamente ao próximo filme da saga mutante é aquela no Egito Antigo, onde vemos um jovem em Saba-Nur, o Apocalipse, erguendo pirâmides com seus poderes e sendo aclamado por uma multidão, enquanto seus 4 cavaleiros o observam. Essa cena era um gancho poderoso para X-Men Apocalipse, apresentando o vilão milenar que seria o grande desafio dos mutantes, um pós-créditos que funcionou bem e já foi abordado no filme seguinte. Mas Essa cena pós-crédito do Em Saba-Nur, do Apocalipse, eu assisti no cinema, Dias de um Futuro Esquecido. Até hoje eu acho esse filme uma obra-prima, tá? E essa cena pós-crédito me empolgou muito, porque eu lembro de ter visto o Apocalipse em várias mídias, né, dos quadrinhos e X-Men Evolution. Eu achei incrível, eu tava esperando muito para o filme, né, do X-Men Apocalipse, mas não foi tudo aquilo que eu esperava, foi bem básico, foi bem chatinho. O elenco era muito bom, mas o filme, a história do filme não foi muito boa assim. Algumas partes, claro. Tem a parte de recrutar o Magneto para ser um dos Cavaleiros do Apocalipse, que para mim foi uma das melhores partes, né, que existem nos filmes da Fox, né? Mas é isso, não foi aquela coisa tão grande e tal. E vou fazer a parte 2 desse vídeo, tá? Ele tá ficando muito extenso. Vou fazer a parte 2. Deixa nos comentários se você gostou, se tem alguma cena pós-crédito que eu deveria abordar mais à frente, né? Numa parte 2 ou parte 3. Deixa seu like, se inscreve no canal, tá? E até a próxima.